momento da Quaresma, e hoje, no início do Evangelho, a igreja anuncia para nós o mistério que aconteceu, o mistério da nossa redenção, e o mistério que acontecerá também na Quaresma, na nossa alma, no nosso coração. Jesus morreu, se entregou por nós e depois ressuscitou. Ele veio para isso, para fazer morrer o pecado em nós, para que a graça possa ser mais forte em nosso coração, para que nós possamos também ressuscitar com Cristo. Morrer e ressuscitar. Morrer para o pecado e ressuscitar para a vida, para a graça, para Deus. Este é o mistério que complementa, para a gente entender essa salvação, essa misericórdia, essa transformação de Deus à humanidade. Nós devemos refletir na cura desse cego hoje do Santo Evangelho, a cegueira. Jesus hoje cura um cego. Esse cego que é figura de todos nós, muitas vezes na nossa cegueira, figura da humanidade que estava caída no pecado e hoje ainda está no pecado, mas que Jesus vem restaurar todas as coisas. Jesus cura o cego. Vejamos como acontece esta cura, para que possamos aplicar esta lição também na nossa vida. Jesus estava caminhando em direção a Jericó, em Jericó. E ali na beira do caminho estava um cego. Interessante notar, à beira do caminho. É aquela pessoa que desistiu, o cego é aquele que desistiu. Eu estou cego, como que eu vou caminhar? Não é aquela pessoa que talvez começou a sua caminhada na fé. Padre, agora eu não consigo mais. Abandonei a fé. Não consigo mais caminhar, vem o desânimo, vem o desespero, as dificuldades da vida, os problemas da vida, talvez o pecado, aquele pecado grave que está pesando na vida, em sua vida. Padre, eu não consigo mais, estou aqui à beira da estrada, estou cego. Aquele cego vivia assim, talvez com alguns farrapos de tecidos, e ele mendigava, pedia algumas esmolas, ele vivia nas migalhas. Uma pessoa humilhada, uma pessoa destruída. Imaginemos uma pessoa ao canto do caminho, não é, sem nada, sem poder enxergar, sem poder recorrer a ninguém, estava ali vivendo de algumas esmolas, algumas migalhas. Esta era a situação do cego. Esta é a situação de alguém que cai no pecado, no vício do pecado grave. Ele fica à beira do caminho, não consegue mais se levantar, não consegue mais ir adiante. Aquela pessoa que já desanimou, não é? Ela desconfia de si mesma, desconfia da graça de Deus. Mas aí que vem o encontro da misericórdia. Ali estava passando Jesus. Ninguém fica no fundo do poço quando Jesus está passando na sua vida. Ninguém fica no fundo do poço, amados irmãos, quando a gente está perto de Jesus. Quem está perto de Jesus jamais vai ficar nesse abismo, como esse ceguinho, pelas migalhas. E Deus não quer isso de nós. Não fomos criados para vivermos de migalhas, de coisas pequenas, mas Deus quer mais para a nossa alma, quer mais felicidade, mais santidade. Aquele que está perto de Jesus jamais ficará no fundo do poço. Aquele que participa bem da sua missa dominical, aquele que vem aqui, não é, toda quinta-feira fazer a sua adoração, aquele que visita o Santíssimo, aquele que talvez reza com seu esposo, com a sua esposa em casa, aquele que reza o seu terço, aquele que está perto de Jesus, jamais ficará no fundo do poço. E aquele cego percebeu que Jesus estava passando. Ele era cego, mas ele escutava. Quem que está passando? É Jesus, o Nazareno. E aí ele começa a sua oração. Ele sabia que ele precisava da cura. Era um homem infeliz, humilhado pela cegueira, vivia pelas migalhas, e por isso que ele grita bem forte: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Eu estou cego, eu preciso da cura. E aí é interessante notar que algumas pessoas
talvez os discípulos ali de Jesus começaram a repreender aquele cego. Cala a boca, o que você está falando? Para de gritar, está atrapalhando, Jesus está aqui, está fazendo muito barulho. Às vezes vai acontecer isso com a gente, o mundo faz isso com a gente, talvez de forma indireta, mas quantas vezes o mundo faz isso? Cala a boca, para que você está rezando? Para que isso? Para que buscar a Deus? Para que buscar a Santa Missa? Para que rezar? Para que se confessar? Para que comungar? Para que rezar o terço? Para que essa devoção a Nossa Senhora? O mundo quer tirar a nossa fé, quer tirar a nossa adesão a Deus. O mundo quer calar a nossa voz. Isso que o mundo faz com as suas propagandas. Mas aí, amados irmãos, nós que precisamos da graça de Jesus, devemos gritar mais alto ainda contra este mundo, como esse ceguinho de Jericó. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Eu preciso da cura. E aí Jesus, é claro, percebeu a fé daquele homem, mandou chamar aquele homem, não é? Eles levaram aquele cego até Jesus, e aí Jesus faz uma pergunta interessante: o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? É claro, evidente que Jesus sabia o que ele queria, não é? O homem era cego, ele precisava enxergar. Ele não ia pedir: Jesus, me dá uma casa nova, me dá um carro novo. É claro que não, ele ia pedir a visão. Ele não tinha visão, era cego. Mas Jesus faz questão de perguntar. Às vezes Jesus espera isso de nós, o Senhor espera isso de nós. Ele sabe aquilo que é bom para nós, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele espera uma pessoa de joelhos nesse banco da igreja, pedindo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, eu estou cego, eu quero a visão. Ele espera o nosso coração, a abertura do nosso coração, a nossa voz, as nossas palavras. Ele espera a nossa oração. Jesus está pronto para nos atender e tirar do fundo do poço, mas Ele espera esta oração, esta humildade. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E é claro que nosso Senhor, olhando a fé daquele homem e tendo compaixão, Jesus deu a visão àquele homem. E é interessante notar no finalzinho do Evangelho, né, ele começou a seguir a Jesus. Não só ele voltou a enxergar, mas ele enxergou de fato quem estava ali, que era Jesus, era o seu tudo, era o seu Senhor, era o seu Deus, a sua salvação. Por isso que ele abandonou tudo, deixou tudo aquilo que era de mendigo, deixou aquelas migalhas e foi seguir Jesus. Jesus era o verdadeiro tesouro da sua alma. Começou a seguir a Jesus, não só ele, mas outras pessoas também que viram aquelas maravilhas. Portanto, amados irmãos, é isso que Jesus quer fazer conosco na quaresma, é isso que Jesus faz numa alma. Ele levanta a pessoa, Ele transforma, Ele tira do fundo do poço e outras pessoas também começam a seguir Jesus. Por isso, uma reflexão para nós nesta quaresma, diante desse ceguinho, a gente deve se perguntar: qual é a minha cegueira? Qual a cegueira do meu coração que eu preciso, né, buscar a cura nesta quaresma? Qual é a minha cegueira? Talvez a minha cegueira seja a impaciência com a minha esposa, com o meu esposo. Talvez a minha cegueira seja a embriaguez. Talvez a minha cegueira seja um namoro impuro. Eu não estou enxergando o mal que está fazendo a falta de castidade no meu namoro, na minha vida. Não estou enxergando o mal que está fazendo a pornografia, a internet na minha vida. Qual é a minha cegueira? Não estou vendo o mal que está causando as minhas palavras rudes, as palavras, as grosserias. Qual a minha cegueira? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Como esse cego que rezou: Senhor, que eu veja, eu quero enxergar, que eu veja nesta quaresma também as misérias do meu coração, a maldade da minha vida, as minhas covardias, para que Jesus possa me curar. Que eu veja no fundo da minha alma qual o meu maior pecado, qual o meu maior vício, o meu maior defeito, para que Jesus possa me tirar do fundo do poço.
Que eu veja, Senhor, como é bom viver na Tua graça, como é bom rezar em família, como é bom participar da missa dominical, como é bom viver nas virtudes, como é bom viver na caridade. Que eu veja o valor da caridade que fala São Paulo hoje. Caridade é benigna, é paciente, suporta tudo, não é invejosa, ela espera. Que eu veja o valor desta caridade, deste amor, que eu veja, não é, a graça de Deus, que eu veja a salvação da minha vida, que eu possa enxergar, que eu possa ter a visão, que eu veja a esperança que tem em seguir Jesus, que eu veja a fé, que eu veja a prática do bem, que eu veja toda a prática que a igreja me ensina, os mandamentos, os sacramentos, Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar nesta quaresma. Portanto, que esta oração que eu veja, não seja uma oração só hoje, de hoje, mas que possa ser uma oração durante toda a quaresma. Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar a Tua beleza, que eu possa viver da Tua graça, que eu possa sair da minha cegueira. Portanto, amados irmãos, peçamos essa graça, essa humildade, para que possamos nesta quaresma gritar como esse ceguinho bem forte diante de Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que eu veja como é bom viver em Cristo e morrer em Cristo, para sermos felizes um dia no céu. Amém. Com firmeza e convicção, cantemos a nossa profissão de fé.